tudo está certo. Sim, realmente tudo está certo. E eu hoje nesse vídeo eu quero fazer um raciocínio com vocês para que até o final a gente entenda como que isso pode, como que isso acontece, como que a gente pode chegar a essa conclusão com clareza de que realmente tudo está certo. E eu tô falando tudo mesmo, assim, realmente as nossas experiências, sobretudo aquelas experiências de sofrimento, que às vezes são mais doloridas, são mais difíceis para nós, essas experiências são todas sob medida e tudo tá certo. Então, assim, a primeira coisa, eu não quero diminuir o sofrimento de ninguém, né? O meu trabalho é, inclusive, ajudar para que mais pessoas consigam sair da dificuldade que estão sentindo, né? Das experiências que estão sentindo, daquelas emoções mais difíceis. O meu trabalho é ajudar nesse sentido, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o sofrimento, ele realmente existe. Né? Então, aquela dor que a gente sente, aquela dificuldade que surge na nossa experiência, né? Seja numa pessoa que está fazendo uma transição de carreira, que está fazendo uma grande modificação na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho, ou uma grande mudança, tudo isso acarreta em nós uma série de movimentos. Realmente é difícil, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Tem vários sintomas e cada um vai passar por essa experiência de uma forma, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, o sofrimento, ele existe. Ele realmente opera, a gente tem essa sensação de dificuldade, de dor, né? E outro dia eu estava vendo assim, televisão, né? E aí eu me deparei com essa frase, que é uma frase inteligente, assim, interessante, muito comum do interior, mas que eles colocaram na novela, né? E eu acho que faz muito sentido, assim. É um bordão, né? Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E é interessante isso, né? Porque também, para mim, reflete essa perfeição da nossa experiência. Então, tem uma perfeição naquilo que a gente está vivendo, né? Então, se tem uma dor, se tem algo que você está sentindo, que é algo que seja difícil, lembre-se disso. É algo sobre medida, é impossível isso estar errado, né? Então, por esse ponto de vista, as coisas estão completamente certas. Né? Então, essa conclusão de que o sofrimento existe é uma coisa muito antiga, é muito comum no Oriente. A gente vai ouvir isso por várias escrituras, né, orientais e que falam sobre isso, né? O sofrimento existe, né? Entre as mais famosas e mais conhecidas é essa constatação do Buda Sakyamuni, né, que ele se deu conta disso, de que o sofrimento existe. E tem toda uma literatura e tem todo um conhecimento ancestral sobre isso. Então, eu fiz essa curadoria trazendo esse conhecimento porque isso, realmente, a gente precisa se dar conta disso, né, ter essa clareza. E essa é uma das nobres verdades, né? Então, gente, considerando isso, eu me dei conta de que o nosso sofrimento acontece, sim. Nós temos experiência, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua experiência, tem a sua trajetória. E eu me dei conta de que aquilo que a gente está passando, aquela dificuldade nossa, aquele sofrimento que às vezes é mais difícil, geralmente essa situação está esperando de nós uma decisão, né? Então, assim, toda dificuldade espera uma decisão. E aí eu fui raciocinar nesse sentido porque essa decisão, ela modifica o sujeito. Então, se você está com alguma dificuldade aí, se algo está acontecendo com você, provavelmente é algo que está esperando uma decisão sua. Então, se você tomar essa decisão, em qualquer direção que seja, né, isso vai modificar o sujeito e isso vai modificar a sua experiência. Então, assim, isso é certo, é líquido e certo que isso vai acontecer. Então, se você está muito preso numa situação, nessa situação de dificuldade, veja qual decisão você precisa tomar.
qual escolha você precisa fazer para você realmente conseguir recriar a sua experiência e passar por uma outra dimensão de experiência, sem ficar preso ou sem perder tempo, né, nesse sentido assim de falta de clareza, sem perder tempo nessa situação. Então observe que aquela situação está aguardando uma decisão sua. E quanto mais a gente demora, quanto mais a gente não olha para aquilo que a gente está vivenciando, para aquela dor, a tendência é que aquela dor aumente, né? Então é muito comum isso, né? A gente vai tentando postergar, né? Às vezes a gente procrastina essas decisões, a gente procrastina escolhas que talvez sejam difíceis para nós, e isso acaba dificultando mais a nossa experiência porque a gente fica estacionado ali, até que algo seja feito por nós, né? E isso é muito comum, assim, em várias trajetórias, sobretudo nas trajetórias de transição de carreira, porque quando a gente está mudando de carreira, fica mais claro que depende de nós, né? Depende de nós a construção desse futuro, a construção do nosso presente, a construção dessa nova carreira, né? A superação de uma série de questões que acontecem naturalmente num processo de transição de carreira, né? Então vai depender de nós muito mais, principalmente se a gente vai empreender, né? Se a gente não vai estar dentro de uma estrutura comum, né? Um trabalho de CLT. Se a gente for empreender, a gente vai depender ainda mais dessa nossa capacidade de tomar decisões. Por isso que aquela frase que eles dizem, erre rápido, eu acho que realmente faz todo sentido. Eu tenho vivenciado isso, porque no nosso começo de transição de carreira, no nosso começo na nossa nova carreira, não tem como a gente acertar absolutamente e ser um grande fenômeno. Isso é muito raro, né? Geralmente nós vamos errar, a gente não vai fazer um trabalho completamente perfeito, porque nós estamos aprendendo aquilo, né? Então eu vi isso muito, né? E eu realmente experienciei que nós devemos errar rápido. Então é melhor que a gente faça logo, comece logo e dê os próximos passos assim que forem possíveis, né? Então essa noção de que erre rápido, faça, ajuda para que a nossa experiência fique mais leve, né? Então, se eu tenho capacidade de criar, né, por exemplo, é muito comum na nossa trajetória de transição de carreira, de uma pessoa que está nesse caminho, é que você precisa divulgar o seu trabalho, né? Então, a gente precisa superar uma série de dificuldades, né? Você tem dificuldade de falar de frente para a câmera, de falar em público, né, nesse sentido, né, de colocar suas ideias, de postar, de escrever, de divulgar seu trabalho. A gente vai precisar superar. Então, se você está nessa situação, erre rápido então, né? Não, porque nós não vamos ser perfeitos, mas a gente pode sim começar, né? Então poste o seu primeiro material, faça o seu primeiro post. Se você não tem Instagram, crie o seu primeiro Instagram, né? Se você não fez o seu vídeo, faça o seu primeiro vídeo, divulgue para as pessoas, fale, né? Se movimente, né? Então, claro, o meu trabalho como terapeuta, ele vai ajudar nisso tudo, né? Ele vai realmente fazer um trabalho mais profundo de equilíbrio energético, né? De ajudar para que toda a sua estrutura esteja alinhada e conformada para que você possa dar os próximos passos com mais tranquilidade, mais agilidade, né? E mais firmeza. O tratamento energético vai atuar no campo, né, no campo energético, no seu campo vibracional pessoal, na sua situação pessoal, né? E claro que isso vai ajudar, mas eu quero adiantar isso para vocês, né? Que mais cedo ou mais tarde vocês vão se deparar com essas ideias, né? Então erre rápido, né? Faça o mais rápido que você puder. E além disso, se preocupe apenas com o próximo passo, minha gente. Como que a gente se preocupa muito com o futuro, muito distante, como se algo tivesse lá na frente, algo muito grande, e às vezes a gente se perde nesse caminho,
Realmente, sim, perdendo tempo, porque a gente deve apenas se preocupar com o próximo passo. É o próximo passo que faz diferença, é o próximo passo que muda a nossa história, né, que vai mudar o nosso presente e que provavelmente vai mudar o nosso futuro, né, consequentemente. Então, se você está tendo dificuldade nisso, então faça um tratamento energético, né? Entre em contato comigo, né? Vai ser uma alegria poder contribuir, ajudar para que você possa fazer essa transição de uma forma mais fluida, mais tranquila e mais firme, né? Agora, se você não está nesse caminho, aproveite essas ideias, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar delas. Mas conectando com a nossa história, né? Como que tudo está certo, tudo está perfeito, eu queria trazer esse terceiro ponto de que tudo é uma vibração, né? Eu sei que essa frase é muito comum, muitas pessoas já disseram, mas eu quero conectar com o conceito de que tudo está certo, né? Por quê? A nossa matemática hoje, ela reconhece que a vibração, ela é uma sequência de informações, né, que vibram. Uma sequência de informações. A gente pode traduzir isso de uma forma matemática, a gente pode traduzir isso de uma série de formas, de maneiras, né? Mas a matemática que nós conhecemos hoje, ela traduz isso de uma forma muito exata, né? A vibração tem uma tradução, né? A gente consegue colocar isso de uma forma matemática. Então, nessa perspectiva, a gente vai se dar conta de que a nossa experiência, como nós a conhecemos e como nós vemos a nossa experiência e vivenciamos ela, é impossível que ela esteja errada. Porque aquilo que nós vibramos, né, o nosso coração, ele vibra e ele forma um campo eletromagnético. E aquilo que se estrutura em torno de nós, aquilo que nós vemos depende de nós, e está completamente conectado ao que a gente vive. Então tudo está realmente certo. Assim, em todas as camadas, né? Mesmo as mais profundas e mais complexas, que às vezes hoje, mesmo com a física quântica, com todos esses estudos de grande evolução, né? Que estão evoluindo muito rapidamente, mesmo que esses estudos não alcancem, essa lei, ela não vai se modificar, porque a vibração, né, essa tradução, essa experiência está sempre vinculada àquela pessoa que está vivenciando. Então não tem como aquilo que ela vê, aquilo que ela experiencia, que ela vivencia, está errado. Aquilo está certo, né? Então eu queria trazer esse conceito porque quando a gente olha para ele, quando a gente se dá conta, puxa, tudo está certo, então tem uma tendência de que a gente fique mais leve. Porque se tudo está certo, se tudo é assim como é, eu posso mudar isso, né? E puxando aqui para o meu trabalho é conectar o campo dessa pessoa a um campo de saúde. Então, a terapia vibracional, a radiestesia, a radiônica encontrou uma forma de acessar de uma forma muito precisa aquela informação vibracional que está presente dentro da pessoa, que está presente no campo vibracional dela e, consequentemente, na experiência dela. E quando essa conexão se dá, a radiestesia que mede e a radiônica que trata vai conseguir chegar lá naquele ponto e dizer para aquela informação uma outra maneira de vibrar. Então, aquela informação que está doente, né, aquela informação que vibra e adoece uma célula, por exemplo, eu como terapeuta, eu vou chegar lá naquele local e vou dizer para aquela célula, olhe, você está vibrando de uma forma que não é otimizada, de uma forma que provavelmente vai prejudicar você e todo esse indivíduo, esse conglomerado de célula e, consequentemente, todo esse indivíduo. Então, eu vou informar para essa parte do campo de que ele precisa entrar em um compasso vibracional diferente.
É maravilhoso, né? Isso é incrível que a terapia vibracional ela chegou nesse ponto de precisão, né? Então eu vou informar para essa parte do campo que ele precisa vibrar um pouquinho diferente, de uma forma mais elevada, de uma forma mais equilibrada. Então esse é o trabalho que eu vou fazer, né? Então eu vou identificar, vou medir e vou olhar, olha, lá no campo dessa pessoa, ela está vibrando essa informação aqui. Ela está vibrando ansiedade, ela está vibrando escassez, né? Ela está vibrando um sintoma físico, por exemplo, né? Tem um desequilíbrio físico, tem algo que está acontecendo fisicamente naquele órgão ou naquele sistema, né? E eu vou dizer para essas partes, né, seja do corpo da pessoa, físico, seja do corpo emocional dessa pessoa, né, seja para o corpo sutil, né, tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades no chakra básico, né, um chakra que não está funcionando bem. Então a pessoa vai ter dificuldade de materializar, de realizar as coisas. Então eu, como terapeuta, eu vou ajudar nesse processo. E eu escolhi trabalhar com pessoas que estão em transição de carreira, ou que estão passando por uma, ou que estão nesse momento, né, da vida, porque eu passei por isso. E é muito gratificante para mim, eu fico muito feliz de ajudar para que mais pessoas consigam fazer suas transições de carreira de uma forma melhor, com mais qualidade, mais rápido e mais tranquilo do que foi a minha, né? Então esse é o meu trabalho e eu estou muito feliz de poder contribuir dessa forma. Então, se você está nesse caminho, se você conhece alguém que está precisando, que está em transição de carreira, que está mudando de emprego, passa o meu contato, passa o meu trabalho, né? O Cândido Lab está nas redes sociais aí, o Cândido Lab. É só passar o contato para a pessoa e entrar em contato comigo. Então, esse é o meu trabalho, né? Então, tudo está certo. E nesse sentido, a gente vai ganhar essa autonomia de que nós podemos fazer as modificações necessárias para ter experiências melhores. Agora, se a pessoa está ali, né, no momento mais agudo, se tem uma questão, né, uma transição de carreira, é um momento mais agudo. A pessoa realmente ela tem muitas escolhas para fazer e ela não quer errar, né, ela quer realmente otimizar da melhor forma possível. Claro que nós vamos todos fazer as nossas experiências, mas você não precisa passar a fazer a sua vivência, né, seja de uma transição de carreira, seja de uma expansão de carreira, uma mudança de emprego, uma mudança de país, algo nesse sentido, você não precisa passar por isso doente, né? Você não precisa passar por isso estressado, você não precisa passar por isso comprometendo o seu corpo físico, você não precisa passar por isso tomando remédios, né? Você pode passar por isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável, realmente com condições de refletir bem, né? Com uma cabeça equilibrada, com o corpo equilibrado, com uma energia boa, expansiva, de alegria, né? Então, isso para mim faz muito sentido e é isso que eu quero contribuir com vocês, né? Então, essa foi a reflexão que eu quis trazer de que tudo está certo e por isso e por tudo estar certo, está perfeitamente certo, nós temos a capacidade de mudar isso, de criar outra experiência e também se a gente precisar de ajuda. Sim, hoje existem uma série de ferramentas, entre elas a terapia vibracional, né? Mais especificamente, hoje eu falei da radiestesia radiônica, para que a gente possa atuar nesse campo energético. Então, se você gostou, deixa o like, deixa um comentário e me segue para mais. Um abraço.